Para mim, a versão mais empolgante e divertida de ver o CR7 foi no Manchester United. Dribles, velocidade, gols espetaculares, era o jovem Cristiano se transformando em uma lenda. Quando em 6 de agosto de 2003, o Sporting inaugurava seu estádio José Alvalade e convidou o Manchester United como primeiro adversário em uma parceria entre as diretorias, tirando a festa, os shows e a alegria dos torcedores locais, havia um senhor que estava preocupado ali, e era ninguém menos que Alex Ferguson, o lendário técnico do United. O Manchester na época era um dos times mais competitivos e vitoriosos da Europa, mas aquela ameaçava ser uma temporada difícil, porque além das baixas no elenco, a saída do ídolo David Beckham para o Real Madrid e a frustrada negociação com Ronaldinho Gaúcho, que optou por ir para o Barcelona, acabou deixando o clube inglês sem uma referência. Mas aquele amistoso, que parecia despretensioso, mudaria tudo. Um jovem jogador português acabou com o jogo e chamou a atenção do técnico. Ele logo viu potencial no garoto, mas talvez não imaginava que Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro seria um dos maiores jogadores da história e mudaria o futebol para sempre. Esse amistoso foi determinante, pois ali Cristiano chamou a atenção dos grandes da Europa, como Arsenal e Real Madrid, e até mesmo os próprios jogadores do United, como Ferdinand e Scholes, deram um toque em Ferguson para ficar de olho no garoto, pela ótima partida que ele fez. Então logo o Manchester não perdeu tempo e o contratou por 15 milhões de libras. Um fato curioso da apresentação é que Kleberson foi a grande transferência do clube na janela de transferências. Hoje isso é meme, mas fazia sentido, porque Kleberson havia sido pentacampeão com o Brasil em 2002 e foi crucial na campanha do título mundial, inclusive participando do segundo gol contra a Alemanha. Muitos não conheciam ele na Inglaterra. Para eles, era só um moleque português que tinha feito um amistoso de pré-temporada. Eles tinham confiança mesmo, era em Ferguson, porque foi ele que fez questão da sua contratação. E na sua adaptação, ele ainda estava deslocado, mal sabia inglês. Porém, a confiança que Ferguson tinha lhe fez ganhar o prestígio de herdar a camisa 7 histórica do United. E isso gerou expectativa na torcida, ainda mais com sua estreia animadora. Na vitória contra o Bolton, ele estreou entrando no segundo tempo e já mostrou seu estilo de jogo com agressividade e criatividade nos dribles fora do comum. Isso gerou até um pênalti, que só não foi melhor porque Van Nistelrooy desperdiçou a cobrança. Após o jogo, a imprensa e torcida alimentaram esperança sobre Cristiano. Seu primeiro gol foi de falta contra o Portsmouth. Nessa partida, ele ainda deu uma assistência. Sua adaptação ia bem e ele entrava na maioria dos jogos, mas o time não ganhou os grandes títulos. Vale destacar o seguinte, pessoal. Nessa época, no início dos anos 2000, existiam muitos craques em vários clubes, até nos ditos menores, e tinham muitos times fortes nas principais ligas. E na Premier League não era diferente. A concorrência era brutal. O Liverpool, o Chelsea já com Abramovich e o próprio United. Mas a temporada 2003-2004 foi inevitável a supremacia do Arsenal, na campanha histórica do título invicto da Premier League. Inclusive, futuramente quero trazer um vídeo sobre essa campanha, quem quiser comenta aí. E só para complementar mais um pouco, esse foi um ano de muitas zebras no futebol. Tanto o Once Caldas, que foi campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors, e o Porto, campeão da Champions League, eliminando o próprio Manchester nas oitavas. Na Euro de 2004, Portugal era anfitriã do torneio, jogava em casa. O técnico era o Filipão. A sua experiência com grandes craques fez ele logo identificar o talento de Cristiano, o convocando e fazendo titular da seleção no decorrer da campanha, chegando até a final. Contra a Grécia, parecia o cenário perfeito, mas a Grécia estava iluminada e era o ano das zebras. Cristiano tentou até o final, porém Portugal perdeu o título de forma frustrante. Aquele ano só não foi pior, pois o Ronaldo foi importante na final da Copa da Inglaterra contra o Millwall, abrindo o placar na partida em seu primeiro título com a camisa do United. Na temporada seguinte, Cristiano parecia mais à vontade, tanto que participou de 50 jogos, sendo a maior parte dele titular. Porém, algo incomodava. O garoto que vinha com moral da temporada anterior não parecia ser uma unanimidade no clube. Isso porque Ronaldo tinha uma característica que irritava muitos. Ele fazia muitas firulas. Muitos o achavam arrogante, e isso fez ter alguns problemas de relacionamento com colegas. Mas isso atrapalhava também, principalmente o seu jogo, e passou a ser caçado em campo com algumas faltas duras dos adversários. Ele parecia tentar se provar, pegando a bola e querendo resolver tudo sozinho. Ferguson foi determinante para o seu crescimento. Afinal, Cristiano era apenas um garoto de 20 anos em um dos maiores times do mundo. No começo, ele foi duro, afirmando que se continuasse jogando apenas para si mesmo, não iria a lugar algum. Ele o orientou para jogar mais para o time e ter a mentalidade para não se abater com as críticas, que eram muitas.
fintas e até maldosas da própria imprensa. Para vocês terem ideia, os caras enchiam o saco nas transmissões, mostrando toda aquela chatice inglesa quando ver alguém diferente jogando. É claro que Cristiano tinha os seus erros, ele reclamava muito com a arbitragem e tinha erros de concentração tática, mas como eu disse, era um jogador em formação, totalmente normal. Na temporada, o Manchester passou em branco, mas isso foi importante para seu desenvolvimento, e mesmo com todos esses problemas, ele ainda fez uma temporada marcante, porque uma coisa é certa, Cristiano Ronaldo tem a capacidade de crescer nos jogos grandes, desde sempre, e na vitória épica contra o Arsenal em pleno Highbury, antigo estádio do rival, ele meteu 2 gols e ainda mandou a torcida calar a boca. Vale lembrar que o Manchester tirou a invencibilidade de 49 jogos do maior rival no primeiro turno, e nesse jogo foi importantíssimo para elevar a moral de Cristiano com os torcedores. Porque no ano seguinte, o seu amadurecimento foi incrível, principalmente na parte física. O cara parecia que tinha dobrado de tamanho. Ele aparentava estar muito mais pronto para aguentar o tranco contra as marcações. As arrancadas, os dribles e fintas permaneciam, pois já era sua marca registrada, mas a sua lucidez no desenvolvimento das jogadas melhorou demais no seu jogo. Mas para quem conhece um pouco sobre a história de Cristiano Ronaldo, sabe que há relatos de que quando ele era da base do esporte, para ele melhorar e estar à frente dos seus colegas, ele saiu do dormitório de madrugada, invadia a academia e treinava escondido, com uma mentalidade absurda desde cedo. Imagina com Ferguson o motivando a evoluir mais. No ataque, além da criação de jogadas pelas pontas, ele também ganhou confiança para chegar mais à frente e finalizar. Foi a primeira vez que ultrapassou dígitos duplos na temporada, com 12 gols e 10 assistências em 49 jogos. Taticamente, ele também mostrou capacidade para ajudar na parte defensiva, agradando não apenas o técnico, mas principalmente a torcida, que via seu esforço em campo para ajudar a equipe, mostrando ser um outro jogador. Apesar de Cristiano estar voando, o time ainda oscilava bastante, conquistou a Copa da Liga Inglesa, porém fez uma campanha péssima na Champions, eliminado na fase de grupo. Já na Premier League foi vice-campeão, vendo o Chelsea de José Mourinho, Lampard e Drogba conquistar o bicampeonato. Na Copa do Mundo de 2006, ele jogou bem ao lado de Figo. Conseguiu levar Portugal às semis da Copa do Mundo após mais de 40 anos, mas perdeu para a França de Zidane. No fim, conseguiu o 4º lugar, que foi histórico para Portugal. Era a última Copa de Figo, e a partir dali seria a vez de Ronaldo. That's a great piece of play. That's a wonderful ball. Ronaldo! It's inviting for Ronaldo! Here he is, Ronaldo! Oh, it's a special strike from Cristiano Ronaldo. After a wonder goal from Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, here goes the goal. Oh, and what a goal! He's done it again. Cristiano Ronaldo. Oh, what a strike from Ronaldo. Ronaldo! CR7, um dos apelidos ou abreviações mais conhecidas na história de todos os tempos, e tornou-se cada vez mais lembrada na temporada 2006-2007. Foi o início do caminho de Cristiano Ronaldo até o topo, um ano incrível, onde pôde mostrar todo o seu arsenal de jogadas, dominando a liga inglesa. A sua pedalada marcante, o corte tirando entre uma perna e a outra, sua velocidade, todos os seus dribles tinham sido elevados a um outro nível, e sua evolução ficou evidente principalmente na bola parada. Suas cobranças de falta, mesmo de qualquer lugar e distância, eram impressionantes às vezes que ele conseguia colocar o efeito que queria na bola, e ela variava umas 5 vezes até o gol. E eu tô sendo até generoso porque devia ser mais. Para os goleiros não tinham o que fazer, era rezar para a bola pegar o efeito e ir para fora, porque se fosse na direção do gol era caixa. O estilo de CR7 na batida das faltas era diferenciado, quem nunca imitou o jeito que ele ficava antes de cobrar uma falta, e era uma batida totalmente diferente. Muitos tentavam entender em quem parte da bola e qual direção o pé ficava para a bola ter tanto efeito. Era uma batida seca, onde a bola com velocidade decai rapidamente, dando a mínima chance para os goleiros. Ele praticamente dobrou seus números, fazendo 23 gols e 14 assistências, sendo finalmente campeão da Premier League e eleito o melhor jogador do campeonato. Na Champions League, o United veio forte, porém nas quartas de finais perdeu para a Roma por 2-1, mas na volta no Old Trafford reverteu enfiando um sonoro 7-1. Sim, eu sei que é um placar que não é muito bom de lembrar. Cristiano teve uma das suas melhores atuações, com 2 gols e 1 assistência, fora os dribles e show em campo. Isso levou o Manchester até as semis da Champions, mas infelizmente para o United e Cristiano, aquele era o ano de Kaká, que levaria o Rossonero ao título, e após isso seria eleito o melhor jogador do mundo. Porém, essa temporada seria a primeira vez que Cristiano Ronaldo chegava ao top 3 dos melhores do mundo, mas isso não era o suficiente, na verdade, era só o começo. Após a excelente temporada de 2007, aos 23 anos, ele além de se tornar visado em campo por estar entre os melhores, fora de campo, na mídia, ficou ainda maior.
Primeiro, que vamos combinar que desde a sua chegada até agora, as coisas melhoraram muito. Porém, o que mais chamava atenção em Cristiano era sua personalidade. Em um círculo onde muitos evitam falar o que pensam, ele falava mesmo: eu sou o melhor. Bem, isso sempre o ajudou e prejudicou ao mesmo tempo. Muitos o adoram por isso, pela sua extrema confiança, mas outros se afastam por o achar arrogante. O grande problema é quando isso entra dentro de campo. Como eu falei anteriormente, por seu estilo de jogo, ele sempre teve esses problemas na Inglaterra. Mas no início da temporada 2007-2008, na segunda rodada da Premier League, CR7 se envolveu em uma confusão onde deu a cabeçada no zagueiro do Portsmouth. Mas Cristiano retrucou, disse que apenas encarou o defensor e ele simulou a cabeçada. Naquela época não tinha VAR. E de qualquer forma, Cristiano foi suspenso por 1 mês das partidas. Porém, algo interessante aconteceu. Histórias de bastidores nesse período revelaram que durante esse tempo, Ronaldo mudou totalmente no seu rendimento nas finalizações e aprimorou ainda mais seus fundamentos, principalmente seu cabeceio. Então, durante esse 1 mês treinando, você pode imaginar o quão sangue no olho ele estava. E talvez por conta disso, o CR7 nos mostrou uma das suas melhores temporadas na carreira. Ele mostrou que havia melhorado ainda mais, nos mostrando uma nova fase do seu jogo. Além das arrancadas e dribles que eram muitos, conseguiu mostrar afinidade finalizando com a perna esquerda não dominante e dentro da área virou uma ameaça com a bola aérea, com posicionamento e uma impulsão fora do normal. Os números da temporada novamente dobraram, foram 42 gols e 8 assistências. Na Premier League, marcou seu primeiro hat-trick contra o Newcastle. Suas principais vítimas na temporada foram Fulham, Everton, Liverpool e, claro, o Arsenal. O trio com Rooney e Tevez garantiu o bicampeonato inglês, mas a cereja do bolo vinha na Champions. Na semi, eliminou o Barcelona de Messi e na final venceu o rival inglês Chelsea. Cristiano marcou dele em sua primeira final, um golaço de cabeça. O Chelsea empatou e a partida foi para os pênaltis. O grande Peter Cech defendeu sua cobrança, mas Terry, em uma escorregada histórica e o desperdício de Anelka, fizeram o Manchester United campeão europeu e, de certa forma, limpando a barra de Cristiano. Mesmo com a temporada histórica, esse poderia ter sido um erro que custaria sua idolatria, e ele sabia disso quando falou na entrevista após a final. Entretanto, ele foi o melhor jogador e artilheiro da competição, e ao final da temporada foi aclamado como o melhor jogador do mundo FIFA e bola de ouro. Mas a última vez que estive aqui, eu dei o prêmio ao Kaká e comecei a dar as mãos aos outros jogadores. Coincidentemente, só Deus sabe, eu conversei em português com o Cristiano Ronaldo e disse para ele que a próxima vez eu daria para ele. E agora, Cristiano Ronaldo. Tá aí o Rei Pelé, como já tinha previsto, o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo realmente. Continuamos aí com um jogador falando português, depois do ano passado Kaká e Marta, nesse ano Marta e Cristiano Ronaldo. Não muda a língua, muda a nacionalidade, agora Cristiano Ronaldo, que fez uma temporada realmente belíssima Pelé pelo Manchester United, ganhando pela primeira vez o prêmio de melhor do mundo. É a segunda vez que um português... Durante a pré-temporada, um convite irresistível surgiu. O Real Madrid tinha interesse no gajo, e ele demonstrou interesse, porque era um sonho vestir a camisa merengue. Isso acabou tumultuando as coisas no início da temporada, irritando alguns torcedores do United. Mas após uma conversa com Ferguson, ele fez Cristiano decidir permanecer pelo restante da temporada. No seu ano de melhor do mundo, ele fez bonito. Não foi uma temporada artilheira como a anterior, mas foi uma temporada decisiva e dando show. Além de ter se consagrado como campeão mundial no final do ano contra a LDU, na Champions deixou sua marca nas oitavas contra a Inter de Milão, fez um golaço nas quartas contra o Porto, onde ele mandou essa bomba de fora da área para classificar o United. Inclusive esse gol foi eleito o mais bonito, ganhando o prêmio Puskás. Já nas semis, fez uma partida histórica contra o Arsenal em pleno Emirates. Primeiro, um golaço de falta de muito longe. Já o segundo, ele atravessou o campo no contra-ataque mortal para definir lá na frente e fechar o jogo. Na final, um velho ou um novo conhecido? Era o Barcelona de Messi novamente, dessa vez comandado pelo estreante treinador Pep Guardiola. O CR7 até tentou, mas o Barcelona foi superior e aí não teve jeito. Messi decidiu e o Manchester acabou sendo vice da Champions. Surgiu ali uma rivalidade lendária. Na Premier League, o CR7 continuou dominante e fez do United tricampeão inglês consecutivo, um marco histórico na Inglaterra. No final da temporada, todos já sabiam seu destino, mas já estavam conformados. Cristiano Ronaldo se tornava a lenda do Manchester United e encaminhava para construir seu legado em outro gigante europeu, o Real Madrid. Mas esse aí já é um assunto para outro vídeo.
Cristiano Ronaldo no Manchester United foi sensacional. Foi a construção da temporada após temporada de um verdadeiro mito, que além de dar espetáculo, se superava sempre, buscando ser o melhor, com dedicação, talento e mentalidade. Alguém que sempre teve o dom e habilidade, mas nunca se conformou, querendo ser um jogador completo todos os dias. E se você gostou do vídeo, deixa o like, isso me ajuda demais. Se tiver interesse, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um salve do Dre e até a próxima.